E aí, rapaziada, tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fiel Imprensa. Vamos fazer mais um episódio daquele quadro que já tem se tornado rotina aqui no canal, que é analisar um pouco de como vai ser o mês do Corinthians, né? Fazer um exercício de futurologia do que a gente pode esperar do mês de setembro para o Corinthians. Eu fiz um vídeo desse no mês de agosto, no comecinho do mês de agosto, para a gente discutir o que poderia acontecer, né, no mês de agosto com o Corinthians. Acertei algumas coisas, errei outras, mas a gente vai revisitar alguns pontos que eu trouxe e também vamos ver o que o Corinthians pode esperar e o que nós devemos torcer para acontecer no mês de agosto. No mês de setembro. Começando então com o extracampo, eu acho que a gente pode falar primeiro da parte administrativa, né? O mês de agosto ele foi muito importante, eu diria até mesmo que foi o mês mais importante do ano e, quiçá, o mês mais importante da história do clube, porque tinha muita coisa em jogo fora de campo para o Corinthians. A gente tinha ali um processo de impeachment a ser votado, no caso do Augusto Melo, né? E foi consumado o impeachment. E posteriormente a gente tinha uma eleição que poderia definir os rumos também do Corinthians, que aí foi onde o Osmar Stabile venceu e foi eleito de forma indireta o novo presidente do Corinthians até o final de 2026. Nós tivemos também um avanço nas investigações do Ministério Público com relação às faturas do cartão corporativo, né, do que poderia ter sido desviado por André Sanches, por Duílio Monteiro Alves e até mesmo por Augusto Melo, e também com relação ao caso Vai de Bet, as outras coisas que nós tivemos, outros desdobramentos que nós tivemos referentes ao caso que investiga aí um possível desvio de dinheiro por parte de Augusto Melo. Então, o mês de agosto ele trouxe muitas coisas ao Corinthians e agora o mês de setembro já começa no dia 1º de setembro com muita coisa nova. Hoje nós tivemos a divulgação aí do requerimento por parte do Ministério Público referente ao afastamento de André Sanches, Augusto Melo e do Duílio Monteiro Alves do Conselho Deliberativo. O que isso significa? O Ministério Público entende que eles, com a influência que eles têm dentro do clube, poderiam afetar de alguma forma as investigações que estão sendo vigentes com relação às gestões deles, né, possíveis irregularidades nas gestões deles. Então, por conta disso, o Ministério Público ele reuniu diversos indícios, reuniu depoimentos, reuniu provas que poderiam pautar o afastamento por parte desses ex-dirigentes do Corinthians. Então agora o juiz que cuida do caso, ele vai ser responsável por analisar esse requerimento do Ministério Público, analisar os indícios, as provas que o Ministério Público anexou, os depoimentos que tem junto com esse requerimento, para poder decidir se esses ex-dirigentes do Corinthians, né, o Andrés, o Augusto e o Duílio, se eles serão afastados ou não. E se eles forem afastados, o que acontece? Bom, a gente sabe que o Andrés e o Duílio, eles fazem parte do CORE, do Conselho de Orientação do Corinthians. Eles são conselheiros vitalícios do clube. O Augusto Melo, por ter sido impeachmentado, ele não é mais um conselheiro vitalício. Ele era antes, mas não é mais. Então, ele perdeu seus direitos políticos no Parque São Jorge. Hoje ele é só sócio do clube. Então, dessa forma, o Corinthians ele teria que fazer ali os seus ajustes de acordo com o que manda o estatuto para poder substituir, ou então deixar em aberto mesmo essas vagas do Conselho de Orientação, né, por parte do Andrés e do Duílio. E eu não me lembro nesse momento, mas se um deles tiver também parte ali no conselho, no comitê de ética, né, no conselho de ética do Corinthians, eles também perderiam os seus cargos nesse momento, caso o juiz acate o requerimento do Ministério Público. Então, é algo muito importante, mas para além da questão prática também, eu vejo algo como algo muito simbólico, porque isso é um golpe muito duro, né, para a defesa deles, para o que a gente tem visto com relação à opinião pública por parte deles, né? A gente sabe que tem muita coisa a ser esclarecida, tem muita coisa que a gente não pode falar porque a gente não tem provas, mas a gente tem plenas convicções do que pode ter acontecido durante as gestões de Andrés e do Duílio, principalmente, né? O Augusto também levantou muitas suspeitas durante a gestão dele. Então eu acho que a gente tem que esperar, nesse momento, o que vai acontecer com relação ao desdobrar dos acontecimentos, né? Eu, particularmente, vejo isso como algo que pode andar rápido. Por quê? Muito por conta do que a gente viu no caso Vai de Bet. As investigações do caso Vai de Bet, elas podem ser ampliadas, né, para outras áreas do clube, mas nesse momento as investigações como um todo, elas estão, se eu não me engano, parcialmente ou totalmente encerradas. Agora é realmente só esperar o julgamento do que vai ser, do que vai acontecer, né? Então, a gente viu tudo isso, todo esse desdobramento e chegou aos pontos do que a gente tem hoje, todas as informações que a gente tem hoje do caso Vai de Bet, isso tudo em menos de um ano. O caso Vai de Bet, óbvio, ele estourou ali no começo de junho, se eu não me engano, do ano passado, né? Mas a gente já viu o Augusto Melo se tornar réu, se eu não me engano, em julho desse ano. Então, um pouquinho mais de um ano. Então, a gente viu realmente o Corinthians
ter ali o seu presidente saindo de presidente eleito com 90% da aprovação da torcida para réu por desvio de dinheiro, por lavagem de dinheiro, por formação de quadrilha, crime organizado, tudo isso em um pouco mais de um ano. Então, eu imagino que com o estágio atual das investigações, com o estágio atual do que está acontecendo, já com o Ministério Público entrando na jogada, com isso indo para o juiz, para poder entender tudo o que está acontecendo e o clube ainda colaborando com as investigações, eu imagino que talvez até o ano que vem a gente já possa ter algum tipo de novidade com relação a esse caso. E, sinceramente falando, né, a gente tem muitas convicções do que pode acontecer, eu, pelo menos, evito dar muita opinião nesse caso, mas, pô, você tem indícios ali, né? Você tem muito depoimento que não se encontra, muita informação que são coincidências que às vezes beiram o impossível. Então, eu sinceramente acho que vai ter muito a se desenrolar desse caso dos cartões corporativos, dos casos das possíveis notas frias. Eu acho que ainda tem muita sujeira que deve sair debaixo do tapete, se procurar bem. Então, vamos ver como que vai acontecer. A primeira parte da administrativa é isso, mas eu tô sinceramente bem ansioso e otimista para poder ver o que o mês de setembro reserva ao Corinthians, né? Fiz toda essa análise do que pode acontecer até o ano que vem, mas o mês de setembro acho que ainda assim reserva muitas coisas ao Corinthians, justamente pelo fato do quê? Da gente saber que isso pode andar rápido. A gente ainda tem coisas pendentes a serem resolvidas. Então, o juiz vai acatar o requerimento do Ministério Público, a gente vai ter novas investigações com relação às notas frias, com relação ao caso Vaidebet, as investigações vão ser ampliadas. Então, se a gente tiver isso, eu vou trazer como atualização aqui no canal. Se eu não tiver tempo de gravar o vídeo, porque isso é uma coisa também que acaba me dificultando um pouco nas frequências do vídeo aqui no canal, você pode acompanhar pelas redes sociais, seja pelo Instagram, seja pelo Twitter, porque tudo que acontece de novidade a gente posta por lá também, tá bom? Bom, seguindo agora com relação à parte administrativa também, outra coisa que a gente pode ter se desenrolando no mês de setembro é uma mudança no naming rights da Arena. Por quê? Porque agora, dia 1º de setembro, a multa rescisória para a troca do naming rights da Arena cai. Se eu não me engano, fica em 50 milhões de reais agora no começo de setembro e vai se estender, eu não sei exatamente até quando, mas eu imagino que até o final do ano nesses moldes. Então, o Corinthians ele pode ter sim uma troca no naming rights da Arena, no nome do seu estádio. E aí a gente tem ali pelo menos 4 empresas dispostas a fazer um acordo com o Corinthians pelo naming rights, pelo nome do estádio. A gente tem uma empresa de casa de apostas que foi confirmada pelo próprio Osmar Stabile, 2 empresas que não foram reveladas nem o ramo, nem o nome, e a gente tem a Ipera-Pharma, que é dona da Neoquímica, também optando pela renovação, pela mudança do vínculo para poder ter um aditivo ali e chegar nos valores que o Corinthians quer. Quais são os valores que o Corinthians tem hoje? O Corinthians ele tem um valor ali de cerca de 21 milhões de reais anuais e pede algo em torno de 70 milhões. É o mínimo aceitável pelo Corinthians. Claro que esses valores, se chegar mais, pô, melhor ainda, né? Mas o que o Corinthians vê como mínimo para poder começar a negociar são 70 milhões de reais anuais. E qual é o prazo que o Corinthians estipula? Bom, isso varia. O que a gente tem de informação e eu consegui apurar é de que o Corinthians pede 12 anos de contrato. Então, 12 anos, 70 milhões de reais anuais, daria algo em torno de 840 milhões de reais o pacote total pelo naming rights do estádio. E aí, o que acontece? Se o Corinthians conseguir manter, chegar nesses valores com a Neoquímica, não vai precisar pagar a multa, né? Mas aí ainda assim, se você tiver que pagar a multa para um outro parceiro, pô, você vai ter aí um crescimento. Hoje você tem 20 milhões, 22, acho que no máximo 25, dependendo das taxas que podem ser corrigidas, né, anualmente. Você sai de 25 no máximo para 70 milhões. É quase 3 vezes o que você ganha atualmente, né? Se você pega 20, é mais do que 3 vezes o que você ganha. Então, óbvio, isso a gente sempre acha que o Corinthians ele deve ganhar muito mais e mais e mais e mais, mas até pensando em comparação com os outros clubes, né, do Brasil, seria o melhor acordo de naming rights do Brasil. Hoje o melhor acordo é do Pacaembu, que gira algo em torno de 30 milhões por ano, 33 milhões por ano. E aí o Corinthians passaria a ganhar 70 milhões por ano se realmente chegar a proposta que o Osmar Stabile espera. Então seria também mais do que o dobro do melhor naming rights do Brasil atualmente. Seguindo com relação à parte administrativa, a gente também tem a questão do transferban. O Corinthians ele não quitou o transferban, não quitou as pendências que tinha com o Santos Laguna pelo Félix Torres. A janela deve fechar amanhã. E aí, com isso, o Corinthians não vai trazer mais ninguém. Já é basicamente confirmado por parte da diretoria corintiana que o Corinthians não vai trazer mais ninguém.
Então, o Corinthians agora vai ter o tempo para poder negociar com o Santos Laguna, para poder conseguir mais recursos, né, para poder pagar essa dívida e tal. A dívida total é de algo em torno de 40 milhões de reais, 33 milhões de reais pela dívida original e você ainda tem mais 8 milhões de reais aí em juros. E aí eu tenho que entender se esses juros eles entram na negociação ou não. Se tiver algum especialista que puder falar nos comentários melhor sobre isso, explicar pra gente um pouco mais como funciona, eu acho que seria interessante. Mas é porque realmente o que eu imagino é que são 33 milhões de reais que devem ser negociados com o Santos Laguna, e a partir dessa negociação você tem ali os juros que eles podem ser pagos de forma imediata, podem ser pagos depois, os impostos e tal. Eu imagino que nesse tipo de negociação de 70% à vista e aí depois os 30% parcelados, que são o que a gente tem de informação, eu imagino que esses 8 milhões, né, que são os adicionais que o Osmar Stabile informou pra gente na coletiva, não entram muito nessa negociação. Mas isso tudo é especulação, né? Eu não tenho o conhecimento necessário para poder trazer isso. Estou trazendo isso só como uma possibilidade também. De qualquer forma, o Corinthians não quitou o transfer ban em agosto. E agora está entrando em setembro com o transfer ban e pode sofrer outros em cima disso. A gente tem outros 3 casos pendentes por parte do Corinthians. A gente tem o Tadjeres requerendo o transfer ban do Corinthians por conta de uma dívida da aquisição do Garro. A gente tem o Rojas pedindo o transfer ban do Corinthians por conta da rescisão, né, unilateral pelo não pagamento dos salários. E a gente também tem o Shakhtar Donetsk pedindo ali o transfer ban do Corinthians por conta do não pagamento da taxa de empréstimo do Maicon, nem em 2023, nem em 2024, quando o Corinthians renovou um empréstimo do Maicon junto ao clube ucraniano. Então a gente tem esses 3 casos. O mais avançado que a gente tem, que pode estourar o transfer ban a qualquer momento, é o caso Rojas. Inclusive, a Corte Arbitral do Esporte, né, o CAS, ele pode a qualquer momento deferir esse transfer ban com relação ao Corinthians. Poderia ter, inclusive, feito isso semana passada, mas adiou, se eu não me engano, por 20 dias ou por um mês, essa questão do transfer ban do Rojas. Então é importante o Corinthians se ligar com isso, porque, óbvio, não é automático. Isso pode ser um pedido por parte de outros clubes ou por parte das cortes que coordenam ali toda essa questão, né, das federações e tal, um pedido, mas o Corinthians pode sim sofrer dedução dos pontos, né, redução dos pontos com relação a essas questões. Por quê? O que diz o regulamento da FIFA? Diz que se um clube tem uma infração muito grave ou se tem diversas infrações, é algo reincidente, pode sim ser pedido a redução dos pontos, uma retirada dos pontos e até mesmo um rebaixamento para as divisões inferiores. Então, o Corinthians ele corre esse risco de forma concreta? Por enquanto, não. Mas é algo que pode sim acontecer caso o Corinthians tenha aí o acúmulo de todos os transfer bans. Vamos supor que todos estourem de uma vez. E aí você tem Félix, Garro, Rojas e Maicon, todos os casos estourando de uma vez. E aí você tem 4 transfer bans ativos, por exemplo. Aí nesse caso pode vir, por exemplo, uma CBF da vida, a CBF pode chegar, CBF ou a Conmebol pode chegar na FIFA e falar, olha, eu quero o transfer ban do Corinthians por conta disso. Desculpa, eu quero a redução dos pontos do Corinthians por conta disso. E aí a FIFA vai lá e pode julgar favoravelmente ou não. Então, é importante a gente ficar ligado dessa forma, pelo menos foi o que eu consegui entender por parte da leitura ali que eu fiz, né, do regulamento da FIFA com relação às transferências. Se você tiver entendido de alguma forma diferente, também peço para poder deixar aqui nos comentários. Falei sobre transfer ban, falei sobre o naming rights. Ah, sim, informação que nós tivemos hoje. O Pedro Ramiro trouxe a informação de que o Corinthians ele busca também uma mudança no seu acordo pelo patrocínio Master. O Corinthians hoje recebe cerca de 105 milhões de reais anuais com a Esportes da Sorte, e o maior patrocínio Master do Brasil agora é do Flamengo. O Flamengo vai receber mais do que 260 milhões de reais anuais com a Betano. E o que aconteceu? O Corinthians tem procurado parceiros para poder trocar ou então para poder manter a Esportes da Sorte como patrocinadora Master, mas com valores superiores. O Osmar Stabile ele quer algo em torno de 200 milhões de reais. Por enquanto, o Corinthians recebeu outras sondagens de até 140 milhões de reais anuais. Então a gente teve... ele não falou exatamente o número de parceiros que procuraram, ele falou que a Betano procurou, inclusive teve conversas com o Corinthians e a diretoria do Corinthians sugeriu a diretoria do Flamengo. Por quê? A diretoria do Flamengo procurou a do Corinthians para poder fazer um acordo casado de venda de direitos de transmissão. Querem fazer um acordo de venda conjunta, tanto do Corinthians quanto do Flamengo. Por conta disso, a diretoria do Corinthians procurou a diretoria do Flamengo para fazer um acordo de venda casada do patrocínio também. A diretoria do Flamengo negou,
não quis seguir com patrocínio junto com o Corinthians e por isso optou por seguir de forma exclusiva e única com a Betano. A Betano procurou o Corinthians, sinalizou com valores, pelo que o Pedro Ramiro pôde informar pra gente, de algo em torno de 140 milhões de reais, e o Corinthians, por enquanto, não tomou uma decisão. A multa rescisória da Esportes da Sorte, ela vai abaixando conforme o tempo. A última informação que a gente tem é de que estava em torno de 100 milhões de reais, então por conta disso, o melhor para o Corinthians seria realmente manter a Esportes da Sorte. Só que para isso precisa renegociar esses valores. O que a Esportes da Sorte posicionou o Corinthians? Disse que tem interesse em se manter com o Corinthians, disse que reconhece que o valor do patrocínio está defasado com relação ao novo valor do Flamengo e que está sim disposta a pagar mais. Não há negociações vigentes em andamento, a gente ainda não tem negociações oficiais, mas isso pode acontecer em setembro. E por conta disso eu trago isso no quadro de hoje. Falo, olha, o que o Corinthians pode esperar de setembro? Talvez o Corinthians possa ter uma troca no patrocínio Master ou então uma mudança, um aditivo no contrato com a Esportes da Sorte também ainda em setembro. Isso tudo é especulação nesse momento, a gente não tem uma informação oficial por parte do clube, mas sim, pode haver essa troca do patrocínio Master ainda em setembro para o Corinthians, certo? Por fim, vamos falar do que realmente importa? Vamos falar de futebol? O Corinthians ele vai ter 3 jogos do Campeonato Brasileiro em setembro e um jogo da Copa do Brasil. Dia 10 de setembro, o Corinthians pega o Atlético Paranaense pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Depois, no fim de semana, pega o Fluminense no sábado. Depois, no outro domingo, vai pegar o Sport. E, por fim, fecha o mês pegando o Flamengo em casa. Os jogos em casa do Corinthians esse mês vão ser Atlético Paranaense e Flamengo, os dois em casa. Fluminense e Sport fora de casa. O que a gente pode esperar do mês de setembro do Corinthians? Eu vejo esse mês do Corinthians como um mês muito mais de preparação para outubro. E eu já explico para você. A gente vai ter aí semanas livres, né? Entre o jogo do Fluminense e o jogo do Sport, entre o jogo do Sport e o jogo do Flamengo, e entre o jogo do Flamengo e o primeiro jogo de outubro. Além disso, a gente ainda tem a data FIFA, que agora vai fazer com que o Corinthians fique do dia 31 de agosto até o dia 10 de setembro sem nenhum tipo de jogo. Isso é muito importante para o trabalho do Dorival. Por quê? O Dorival vai ter muito tempo para poder treinar os jogadores, para poder recuperar os seus lesionados, para poder recuperar fisicamente os jogadores que estão desgastados. A gente viu o Garro reclamando de muitas dores, a gente viu o Mateuzinho com sobrecarga muscular. Ontem o Ranieri saiu do derby com problemas musculares também. Então eu acho que esse momento, esse mês de setembro, ele vai ser muito importante para o Corinthians se preparar, mesmo com jogos importantes, né? A gente vai ter jogos difíceis esse mês. A gente vai ter a volta da Copa do Brasil, a gente vai ter o jogo contra o Fluminense fora de casa, vai ter o jogo contra o Flamengo em casa, o Sport fora de casa também não é flor que se cheire, mas mesmo assim, você vai ter semanas livres, vai ter tempo para poder recuperar esses jogadores e vai poder, acima de tudo, trabalhar e treinar com esses jogadores. Então é muito importante o Corinthians usar esse mês de setembro quase como se fosse uma terceira pré-temporada, né? A gente já teve a pré-temporada ali com o Ramon Dias, depois a gente teve a troca de comando com o Dorival, e aí teve o Mundial para poder se preparar para a volta, e agora novamente, o Corinthians vai ter 4 jogos em um período de um mês, e aí ainda assim vai ter muitas semanas livres para poder trabalhar. Então é importante o Dorival aproveitar esse tempo para poder recuperar seus lesionados, recuperar fisicamente os jogadores desgastados, e acima de tudo, é trabalhar taticamente com esses jogadores, desenvolver o que precisa, achar às vezes talvez uma reposição para o Mateuzinho dentro de casa, né? Ver ali e o Jacaré talvez um pouco mais estabilizado no profissional, você oficializa o Charles realmente como esse reserva da lateral direita, você aprimora ali essa questão do Breno Bidon com o trio de ataque, você vê se o Yuri vai voltar 100% da lesão, da cirurgia. Então, esse mês de setembro ele pode render muitos frutos para então a gente definir qual é a briga do Corinthians em 2025. O Corinthians vai brigar contra o rebaixamento? O Corinthians vai encostar no G6 e vai brigar por uma vaga direta na Libertadores? Ou o Corinthians vai ficar no limbo e vai jogar a vida na Copa do Brasil? É muito importante a gente ter essas informações também. E aí, o mês de setembro basicamente vai condicionar a gente. Por quê? Porque o mês de outubro vai ter jogos no meio de semana com relação ao Campeonato Brasileiro, você vai ter mais rodadas do Campeonato Brasileiro a serem definidas aí, e a Copa do Brasil, se o Corinthians passar do Atlético Paranaense no dia 10, vai ser só a semifinal, vai ser só em dezembro. Então, depois que terminar o Campeonato Brasileiro. Então, o Corinthians agora vai ter que focar todas as suas energias no Campeonato Brasileiro, caso passe do Atlético Paranaense. E a partir daí, é ver o que vai acontecer, e por conta disso é muito importante que o Dorival e a sua comissão técnica consigam
fazer do mês de setembro um mês ou de laboratório, para poder decidir e criar novas soluções dentro do elenco do Corinthians, ou então como recuperação e aprimoramento do que tem já dentro do esquema e dos jogadores de forma física como um todo. Então, o que eu espero no mês de setembro é justamente isso. Agora vamos falar individualmente dos jogos? O Corinthians ele vai pegar o Fluminense fora de casa e eu, sinceramente, vejo a possibilidade do Corinthians ganhar. Por quê? Por conta do Corinthians? Não, por conta do Fluminense. A gente sabe que o Corinthians ele tem crescido, mas também oscila bastante e tal. E o Fluminense, desde a volta do Mundial, vem numa queda muito grande. O Fluminense parece estar cada rodada jogando pior. E tá mal fisicamente, tá mal taticamente. Eu imagino que nesse momento é importante o Corinthians aproveitar esse mau momento do Fluminense para poder conseguir a vitória contra o Atlético Paranaense no jogo de volta e aí já engatar uma vitória contra o Fluminense no final de semana logo em seguida. E aí você muda a moral. Você classifica para a semifinal da Copa do Brasil, engata ali 2 vitórias consecutivas e aí você deslancha para o restante da temporada. Então eu vejo como possível. Agora, como provável, não sei. Eu acho que talvez um Fluminense fora de casa o mais provável seja um empate, e como tem sido a tônica nos últimos anos, né? Mas se for um empate contra o Fluminense fora de casa, eu também não vou reclamar. Agora, com relação ao jogo contra o Sport fora de casa. O Corinthians joga contra o Sport lá na Ilha do Retiro e, novamente, é um jogo muito difícil. Ainda assim, o jogo contra o Sport é o pior mandante e o pior visitante do Campeonato Brasileiro. Tem tudo para poder fazer uma das piores campanhas da história de um clube na Série A do Campeonato Brasileiro e já é basicamente rebaixado, né? Moralmente rebaixado. Então, eu espero sim uma vitória do Corinthians. Eu acho que é a obrigação do Corinthians voltar com a vitória lá do Recife, né? Voltar da Ilha do Retiro com a vitória, com os 3 pontos. Mas ainda assim, não é um jogo que a gente tem que esperar ali um desempenho muito formidável do Corinthians, uma vitória extremamente fácil. Não. O Corinthians ele pode sim sofrer contra o Sport, mas sim, a obrigação do Corinthians é voltar com a vitória. E aí, para poder fechar o mês, a gente pega o Flamengo. E aí pega o Flamengo em casa. E aí, esse jogo contra o Flamengo em casa, ele novamente vai ser muito difícil, como sempre são os confrontos contra o Flamengo, né? O Flamengo vem numa crescente muito grande, mas é aquela coisa, o Corinthians ele tem condições de fazer um bom resultado contra o Flamengo em casa, porque vai jogar com a força da sua torcida. Vai jogar com a força da sua torcida, vai ter tido um mês inteiro para poder trabalhar contra o Flamengo e também vai ter a recuperação do seu trio de ataque. Se nenhum tipo de desastre acontecer, a tendência é que o trio de ataque jogue contra o Flamengo. Então, a gente vai ter Garro, Memphis e Yuri à disposição. Então, o Corinthians pode ir lá, pode ir talvez com a melhor das condições, né? Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, Ranielli, e aí Bidon e Maicon, ou então Bidon e Charles, Bidon e Martinez, não sei quem colocar ali para poder fazer essa trinca do meio campo, né? Aí o trio de ataque que a gente já conhece, Garro, Yuri e Memphis. Então, o Corinthians pode ir com muita força para cima do Flamengo. O Flamengo que vem numa crescente muito grande, vem numa moral muito grande, tá muito bem moralmente falando também, né? Esse momento do Flamengo é algo que elevou a autoestima dos torcedores, mas ainda assim é um Flamengo que não é o Real Madrid. Eu falo dessa forma, pode envelhecer como leite essa fala, mas ainda assim é uma coisa que o Corinthians, em qualquer jogo, né? O Corinthians nunca vai ser o azarão completo em nenhum tipo de jogo. O Corinthians ele vai entrar com condições de brigar. É o Corinthians, pô, dentro de casa ainda, dentro de Itaquera. Então eu acho que o Corinthians ele pode sim fazer frente ao Flamengo. Ainda assim, qual que é a minha expectativa real? É que consigam talvez no máximo um ponto contra os cariocas. Então, recapitulando, coloquei 3 jogos aí pra gente poder fazer a análise do mês de setembro do Corinthians. Fluminense fora de casa, Sport fora de casa e Flamengo em casa. São 9 pontos em disputa no Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians fizer 7 pontos desses 9 em disputa, pra mim tá excelente. Excelente. Você vence de Fluminense, Sport e empata com o Flamengo? Tá ótimo. Agora vamos dizer, você vence de Fluminense, Sport e perde para o Flamengo, 6 pontos. Tá bom ainda. Você vence de Sport e empata com Fluminense e Flamengo, faz 5 pontos só. Ainda assim, tá ok. Agora, vamos dizer que você só ganha do Sport e perde para o Fluminense e perde para o Flamengo, aí é um mês que ainda assim o Corinthians não se livra muito dessa dúvida, né? Se vai brigar pelo rebaixamento ou não. Agora, se perde os 3 jogos ou se não vence nenhum dos 3, aí é desastre. Então, o que eu falo, né? Eu acho que 3 pontos é preocupante. 5 pontos, ok. 6 pontos, bom.
7 pontos, ótimo. 9 pontos, excelente. Agora, nenhum ponto é desesperador. Então, essa é a minha análise com relação ao mês de setembro do Corinthians. Eu espero jogos muito difíceis, né? Os 3 jogos do Campeonato Brasileiro vão ser muito difíceis, mas ainda assim, eu acho que o Corinthians tem totais condições de fazer um mês tranquilo. E por fim, com relação à Copa do Brasil, que a gente vai ter agora no dia 10, eu espero que o Corinthians se classifique. O mínimo que eu espero é isso, né? Eu acho que agora sim a gente pode cobrar até um pouco mais de desempenho com relação à Copa do Brasil, porque é um jogo de volta contra um adversário que é muito fraco, em casa e com seus principais jogadores voltando a estar à disposição. A gente tem a dúvida se o Ranieri vai poder jogar ou não, mas de resto vai estar toda a cavalaria à disposição. Yuri, Memphis, Garro, você vai ter o Bidu de volta, Mateuzinho de volta. Então eu espero realmente que o Corinthians faça um bom jogo contra o Atlético Paranaense. Classificar é bom, mas o ideal mesmo é classificar e convencer a sua torcida de que tem capacidade de brigar pela Copa do Brasil. Acho que no geral é isso, pessoal. Acho que o mês de setembro, como eu disse, ele é um mês de interlúdio, né, para a torcida do Corinthians. Eu acho que é o mês que basicamente vai fazer com que o Corinthians saia com a gente dizendo está pronto ou não está pronto para poder brigar pelo título da Copa do Brasil. Está pronto ou não está pronto para poder brigar pelo topo da tabela do Campeonato Brasileiro. E aí, a partir daí, tudo que vier posteriormente a isso é o que vai ditar os rumos do ano do Corinthians. Então, queria agradecer vocês pela audiência, queria pedir para vocês deixarem aí, dos 3 jogos que a gente vai ter no Campeonato Brasileiro, quantos pontos a gente vai fazer dos 9 em disputa? O Corinthians classifica do Atlético Paranaense jogando de forma tranquila, jogando bem? O que você acha? Com relação aos casos do cartão corporativo, você acha que o Augusto, o Andrés ou o Duílio, eles vão todo mundo rodar? Vai rodar só 2 desses daí? Quem que vai rodar? O que vai acontecer? Quando que isso vai sair em definitivo? É isso, queria agradecer a audiência de vocês, pedir para poder compartilhar. Deixa o like, um comentário, compartilha para outras pessoas o vídeo do canal. Tamo junto, vai Corinthians!